E aí, pessoal, beleza? Bom, olha só. Se você não assistiu o vídeo anterior, que fala sobre construções com régua e compasso, eu recomendo que você assista, para que daí você possa fazer a tarefa que você terá de fazer, provavelmente. Ok? Olha só. Vou utilizar aqui o programa GeoGebra, mas a versão que só tem geometria. E aqui do lado do ícone você consegue perceber que tem, né, só a parte de álgebra. Vou utilizar de geometria. Vou clicar aqui no canto, ó, More, para mostrar mais opções de ferramentas. E clico mais uma vez lá embaixo para mostrar todas as ferramentas possíveis. Ok? Bom, vamos direto ao que interessa. A gente vai fazer aquelas construções, seguindo a ordem que eu falei para vocês, que é, lembra do bico? Baricentro, incentro, circuncentro e, por final, o ortocentro. Tudo bem? Rapidamente aqui. Eu vou utilizar a primeira linha das ferramentas, eu vou utilizar pensando a ordem, tá, gente? Da esquerda para a direita dos ícones. A primeira é a seta, depois tem o ponto, e vou utilizar, na verdade, ali o quinto ícone, que é para você construir um polígono. Vou clicar nele aqui, vou construir aqui um triângulo, certo? Que é a ideia dos pontos notáveis de um triângulo. Vamos lá, ponto A, ponto B, ponto C, volto a clicar no ponto A novamente para ele fechar o polígono, certo? Vou utilizar aqui esse triângulo, certo? Com os ângulos todos agudos, e como isso aqui é um software de geometria dinâmica, você vai perceber que a gente pode ficar alterando. Vamos lá. Primeira construção, baricentro. Diferentemente, aliás, eu acho que eu falei na outra aula, né? Esse programa ele já tem uma opção para você encontrar o ponto médio diretamente. Então, a gente vai utilizar. Olha aqui, construct. Tá vendo aqui, ó, bem em cima, ó. Vou puxar aqui para cima para destacar. Construct, construções. O primeiro ícone, você está percebendo lá que tem dois ícones azuis e um vermelho, ele é diretamente o ponto médio. Vou clicar aqui no ícone, então. Vamos encontrar, então, aí o ponto médio ou o midpoint, ok? No caso, eu tanto posso clicar em dois pontos ou diretamente sobre o segmento, tá? O primeiro ponto médio eu vou clicar, por exemplo, no ponto A e depois no ponto B. Olha só, ponto A e depois ponto B. Ele cria automaticamente o ponto D, lembrando que o ponto D ele tá na cor preta, que significa que ele é imóvel, certo? Agora, para construir os demais, até para ser um pouco mais rápido, a gente clica direto sobre o lado do triângulo, sobre o segmento, né? Olha aqui, vou clicar no segmento BC diretamente, olha lá, criou o ponto E, e diretamente vou clicar aqui no ponto AC. Pronto, criou o ponto F, certo? E aí, como que eu encontro o baricentro? Vamos lembrar? Ele é o ponto de intersecção de todas as medianas. Como é que se encontra uma mediana? A mediana é o segmento que une um vértice com o ponto médio do lado oposto. Então eu vou clicar em lines aqui agora, ó, deixando aqui em cima, lines, retas. O primeiro é o segmento. Então eu vou clicar, por exemplo, ó, de A até E, depois de C até D, e aí eu finalizo de B até F, certo? Na verdade não seria necessário, mas vamos encontrar a intersecção das três medianas, B para F, certo? Esse ponto aí então é o baricentro, aquilo que a gente já havia discutido, pelo menos em aula, né? É o centro de gravidade. Então eu vou utilizar agora um ícone para poder encontrar essa intersecção. Quer ver, ó? Você pode vir aqui, ó, deixei aqui em cima, pontos, points, tá vendo? O segundo ícone, ele é o ícone de intersecção, quando você tem o cruzamento de duas retas ou dois segmentos. Eu vou clicar nele, que é justamente o intersect, interseção, e agora eu posso clicar nessas medianas, certo? Bastam duas delas para poder encontrar o ponto do baricentro. Então, olha aqui. Vou clicar aqui no AE, eu já cliquei, ele realça, certo? E vou clicar também no BF, por exemplo. Pronto, ele criou o ponto G, tá? Eu vou clicar aqui na seta, vou clicar aqui no G e vou alterar o nome dele rapidamente. Então,
Baricentro. Pronto, baricentro. Ok? O baricentro daí. Ou centroide, em inglês, não é isso? Bom, lembra que eu falei? Rapidamente, ó. Vamos clicar aqui na seta. Por mais que você mexa o seu triângulo em qualquer posição, encontrando aí triângulos agudos, um triângulo acutângulo, um triângulo obtusângulo ou triângulo reto, não importa, você vai perceber que eu posso mexer da forma que eu quiser, mas o baricentro sempre estará interno ao triângulo, ok? Essa é a primeira construção. Vamos lá para a próxima. Clicar aqui em cima, ó, Clear All, ok? Vamos lá de novo, More, e vamos clicar de novo para criar aí um triângulo, certo? Bom, seguindo a ordem, agora é o incentro. Como é que eu encontro o incentro? Ele é o encontro de todas as bissetrizes, certo? O que nós chamamos de angle bisector em inglês. Então vamos lá. Vamos clicar aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. Eu já achei. Aqui em cima você está vendo que está escrito Construct, construções. Então, dá uma olhada. Ó, o primeiro é o ponto médio. O segundo é uma perpendicular. O terceiro ícone é a mediatriz, que é uma perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento, certo? O quarto é criar uma reta paralela a partir de outra. E o quinto, você consegue perceber que é justamente a bissetriz. Vou clicar aqui na bissetriz, tá certo? Ó, lá embaixo, aqui embaixo fica escrito angle bisector. E como é que a gente cria a bissetriz? É como criar um ângulo, tá certo? A gente vai clicar seguindo a ordem dos ângulos, tá? Existe uma outra maneira, mas vamos fazer dessa porque se você fizer de outra maneira, clicando direto sobre os lados do triângulo, ele vai mostrar duas bissetrizes, que não convenham agora, tá? Então vamos lá, vamos seguir a ordem assim. Lembrando, é melhor fazer em sentido anti-horário, pelo menos quando você vai construir o ângulo de um polígono ou o ângulo interno. Então vamos fazer o seguinte, CBA. Pronto. Criou aqui a primeira bissetriz, certo? CBA, agora vai ser BAC, certo? E por final, ACB. Olha lá, ACB. Tudo bem? Esse ponto aí, ele é o incentro. Vamos lá, vamos aqui nomeá-lo. Eu vou clicar direto com ponto, que também é possível encontrar o ponto de intersecção, selecionando aí na primeira linha dos ícones o ponto direto, tá? Ponto D. Vamos lá, vamos nomeá-lo aqui de novo. Vou clicar aqui. Então esse é o incentro. Muito bem. Beleza? Da mesma forma que eu expliquei para vocês sobre o baricentro, o centroide, você pode mexer o triângulo da maneira que você preferir. Olha só, vou até aumentar bastante aqui. Ó. Não importa, o incentro sempre estará dentro. Tudo bem? É isso daí. Vamos para a terceira construção. Clear all. Cadê? De novo, mais aqui. De novo, A, B, C, certo? Por exemplo, esse triângulo que nós vamos trabalhar agora. Seguindo a ordem, bico, baricentro, incentro, circuncentro. Circuncentro, o que é o circuncentro? Ele é o encontro de todas as perpendiculares que passam pelo centro, pelo ponto médio de um segmento. No caso, o encontro de todas as mediatrizes, que em inglês direto é o perpendicular bisector, certo? Vamos lá, lembre-se, para poder ser mais ágil. Ó, aqui em Construct você vai perceber que você tem o terceiro ícone, o primeiro é o ponto médio, o segundo é uma perpendicular e o terceiro já é diretamente o ponto, a mediatriz que cruza o segmento. Então, eu vou clicar aqui direto, ó, lá embaixo vocês conseguem ler, perpendicular bisector, e nesse caso, para você poder construir de novo, ou você clica em dois pontos, ou diretamente sobre o lado. Primeiro eu vou clicar no ponto B e depois no ponto C. Ó, ponto B, e agora eu vou clicar no ponto C e ele vai construir diretamente essa perpendicular. Pronto, desculpa. Exatamente sobre o ponto médio. Tudo bem? E
agora, para agilizar, eu diretamente vou clicar sobre os lados AC e lado AB. Olha só, AC, AB. E, como você sabe, o encontro dessas três mediatrizes é o circuncentro. Tudo bem? Então, olha só, vamos lá, vamos dar o nome aqui para ele, certo? Seta. Vamos lá. Então, aqui é o... Peraí. Circuncentro. Isso. Beleza. Tudo bem? Olha só, presta atenção agora. Eu vou mover o triângulo e a gente vai perceber que nesse terceiro caso, do circuncentro, né? Nem sempre o circuncentro vai ficar dentro do triângulo. Olha só. Por enquanto ele está, porque eu tenho sempre um triângulo aqui acutângulo. Triângulo acutângulo. Os três ângulos internos são agudos. Triângulo agudo, menor do que 90, não se esqueça. Se eu construir um triângulo obtusângulo, onde um dos ângulos internos é um ângulo obtuso, maior que 90, menor que 180. Olha só, eu vou puxar o A para cá, por exemplo, ó, já apareceu, né? Mas eu vou clicar jogar o ponto B um pouco para cá. Olha só o que aconteceu com o circuncentro. Ele ficou fora do triângulo, tá certo? Mas não tem problema. Isso vai acontecer mesmo quando você trabalhar com o circuncentro. Então, dependendo de como você construir o triângulo, ele pode ficar de fora, certo? Ele pode não estar interno ao triângulo, como nesse caso. Então, ó, só para você perceber novamente, vou mexer aqui de novo, olha, voltou para dentro, por exemplo. Ó. E quando ele se torna um triângulo obtusângulo, ele fica do lado de fora. Tudo bem? Então tá aí essa nossa outra construção. Tudo bem? E também, olha só, caso você construa um triângulo retângulo, o circuncentro ele acaba ficando aí em cima do lado maior de um triângulo retângulo. Tá certo? Olha lá. Tá? O ângulo BCA, aqui no caso, um ângulo reto de 90 graus, tá? Olha aqui, BCA, ângulo de 90 graus, olha lá, tá vendo? Ângulo de 90 graus, então o circuncentro ele fica em cima do lado maior de um triângulo retângulo, como eu falei, tá? Ou da hipotenusa. Tudo bem? Vamos lá, última construção. Que horas são? 13 minutos, rapidamente, vamos lá. Clear all, vamos aqui. Vamos construir aqui direto primeiro, pronto, e depois more, e vamos lá. Pronto, aqui está o meu triângulo. Formando a palavra bico, né? A última então tem que ser ortocentro. O que é o ortocentro? É o encontro de todas as alturas de um triângulo, certo? Vale lembrar, a gente estudou isso, vale lembrar que quando você vai calcular a área de um triângulo, nem sempre a altura está relacionada desculpa, ela não está interna ao triângulo. Lembra que a gente faz aquela ideia de construir uma reta suporte e aí a altura passa a estar do lado de fora de um triângulo, mas aí normalmente quando você trabalha com um triângulo obtusângulo, certo? Mas de qualquer modo, vamos aqui encontrar as três alturas. Lembrando, a altura é um segmento que une o vértice ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, certo? Para poder agilizar, que é a ideia desse vídeo também, certo? Ó, vamos deixar nessa posição aqui, ó, por exemplo. Eu vou usar o que? A perpendicular, certo? Diretamente, que é a que está nas construções, olha só. Lembrando de novo, o primeiro ícone aqui é o ponto médio, o segundo ícone é o que? É a perpendicular, certo? Então basta eu clicar aqui no segundo ícone, ó, perpendicular line, aqui embaixo, certo? E basta eu clicar no vértice, que ele já vai associar diretamente ao lado oposto, tá? Por exemplo, bom, na verdade não é isso. Na verdade era para clicar direto no lado do triângulo, mas tudo bem. Se eu cliquei aqui no A, eu vou clicar no lado oposto, né? Que é o BC, tá? Vamos imaginar que o ângulo A está aqui, ele está enxergando o lado BC, pronto. Então ele está construindo aí a altura. Tudo bem que é uma reta, né? Reta infinita, mas ó, olha só. Vamos aqui clicar no ângulo rapidamente. Olha só,
aliás, vamos colocar aqui um ponto antes, né? Ponto D, pronto. Agora vamos medir o ângulo BDA, ali. Ângulo de 90 graus, tudo bem? Vamos fazer agora o restante. Olha só, eu vou clicar aqui de novo na perpendicular, né? Vou clicar agora direto no lado AC. Bom, eu achei que era assim, não é. Então, nesse caso, eu vou ter que clicar no lado e clicar no ponto B, né? Que o lado AC é oposto ao lado B, tudo bem? Pronto, cliquei no B. Então, na verdade, é essa ordem, tá? Ou você clica no lado oposto ao ângulo, ou você primeiro escolhe o ângulo relacionado ao vértice e clica depois do lado, certo? Então, para finalizar, eu vou clicar aqui no C e vou clicar no lado AB. Pronto, certo? Vamos dar aqui nome, como a gente fez com todos. Esse ponto E agora, ele passa a ser o ortocentro, certo? Vamos lá. Ortocentro, isso, beleza? Pronto, agora está tudo certo. E para finalizar, então, vamos fazer de novo aquela movimentação dos vértices para que possamos entender o que acontece também com o ortocentro. Tudo bem? Olha só, lembrando rapidamente, o ortocentro é o encontro de todas as alturas e, obviamente, nós temos aí sempre ângulos de 90 graus, né? Vamos clicar aqui o outro ponto E, aqui o ponto F, e vamos B, E, C e por último A, F, C. Pronto, olha lá, temos as alturas porque são as alturas juntam o vértice com o lado oposto formando 90 graus, certo? Essa é a altura do triângulo ou dos triângulos. Então olha só, vamos mover aqui, ó, se eu mover desta forma, entendendo que eu só tenho aqui no caso um triângulo com ângulos agudos, o ortocentro sempre estará por dentro. Mas da mesma forma, olha só, eu vou formar aqui deixa eu colocar para cá, e aí na hora que eu pegar o ponto C e jogar para dentro, ou pensando aí para o canto superior esquerdo, formando um ângulo obtusângulo, olha só, o ponto que é o ortocentro, ele também fica fora do triângulo, tudo bem? Olha só, de novo, tá? Movimentando várias vezes, o ortocentro ele vai para fora do triângulo, certo? E, para finalizar, olha só o que acontece se você deixar exatamente ele, formando um triângulo retângulo. Você percebe que o ortocentro ele acaba ficando em cima do vértice que tem um ângulo de 90 graus, certo? Igual eu fiz aqui, ok? Então, é isso que acontece num triângulo retângulo quando você tem encontro das alturas. E não é difícil entender porque, imagine você que você queira calcular a área de um triângulo retângulo. É simples. Você encontra a base, encontra a altura, e aí tá. E óbvio vai formar 90 graus, então, portanto, você tem o ortocentro nessa posição. Vou mexer mais um pouco aqui para a gente poder terminar. Certo? Para fora e para dentro, formando aí o ortocentro. Tudo bem? Bom, é isso aí, gente. Ficou faltando, na verdade, colocar no incentro e no circuncentro, colocar o triângulo inscrito ou o triângulo circunscrito ao triângulo, tá certo? Vou deixar aí para o próximo vídeo, para não ficar muito extenso, certo? E não se esqueçam que isso vai ser uma tarefa para que vocês possam fazer as construções e utilizar também o Google Classroom. Tudo bem? Obrigado, gente. Até a próxima. E aí, pessoal? E aí? Beleza, pessoal? Olha só. E aí, pessoal? Beleza? Se você não assistiu esse vídeo... E aí, pessoal? Beleza? E aí, pessoal? E aí, pessoal?